Tuf na Católica Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na Católica, Tuf na Católica, Tuf na Católica. Salve, salve galera, vamos aí para a 32ª rodada. Hoje eu vou fazer um vídeo da análise dos jogos, um time de tiro curto para vocês e falar alguma coisa aí sobre jogadores, coisa rápida, tá? Também não esqueçam aí de deixar aquele like maroto, né? E se inscrever no canal, compartilhar, fazer seus comentários, que isso é muito interessante, ajuda o canal a crescer, deixar aquele like, que isso me faz aparecer mais lá na frente e ajudar vocês mais ainda. Vamos aí para as nossas apresentações. Isso aqui foi o desempenho dos nossos times na rodada passada, né? Agora aumentou o número de times, porque tem os times da live, tem os times de tiro curto, time de desafio, né? Menina Cuiabana, tem o meu time particular. Tem o time de tiro curto lá do Gaúcho, né? Que fomos também bem. E o nosso time de tiro curto, né? Que a gente faz, que nem a gente vai fazer hoje que é o T2. Foi muito bem na rodada passada aí, como o nosso time de valorização também. Foi muito bem, faturou 10,23 cartoletas. Vamos falar aqui dos jogos, né? Temos 9 jogos para rodada. Vamos ter a escalação aí do Bragantino. Só, mais nada. Em relação ao Bragantino, põe o vermelho, por quê? Porque os dois times estão ali brigando pela zona de rebaixamento, né, para sair da zona de rebaixamento. Tudo pode acontecer. Existem alguns jogadores interessantes aí para rodada, sim, existe por parte do Bragantino. Somente o Juninho Capixaba pode ser interessante. Mas a história deles não é lá grande coisa, né? São 3 vitórias e 2 empates. Eu acho que ambos marcam. 80% das vezes que o Bragantino enfrentou o Cuiabá levou gols. E em 100% marcou gols. Então o Sacha também pode ser um atacante diferenciado aí para a rodada. Aí vemos com Juventude e Fortaleza. É outro jogo difícil, que o Juventude também está brigando para não ficar na zona de rebaixamento. O Fortaleza, fora de casa, também não é lá grande coisa. Juventude marcou gols em 80% das vezes que jogou contra o Fortaleza na casa dele. Sofreu gols também em 70% das vezes. A maioria dos jogos foram empate. Só teve uma derrota para o Fortaleza dentro de casa e 2 vitórias. Então, um jogo para se ter cautela. Se Poquinho vier, pode ser interessante, né, nessa rodada. Mas eu acho que a gente pode pensar em fugir. Aí, se quiser alguma coisa mesmo, tem que ver se o Marinho vem para o jogo. Se o Marinho vier para o jogo, pode ser interessante. O próprio Lutero pode ser interessante aí para a rodada. Aí temos Atlético Paranaense e Vitória. Também 2 times que estão brigando na zona de rebaixamento. O Atlético não vem bem, nem jogando dentro de casa. O Vitória vem pior ainda jogando fora de casa. E nos confrontos entre eles, o Atlético sempre marcou gols no Vitória. Em 100%, todos os jogos marcou gols no Vitória. E sofreu poucos gols do Vitória, só em 50% das partidas que jogaram. Foram 3 vitórias e um empate. Então são 4 jogos nos últimos 10 anos. E jogos que, é assim, não é uma quantidade de gols, mas pelo menos mais de 2 gols saem nessas partidas. Vejo o Atlético como uma pequena chance aí de SG. Então, alguns defensores podem ser interessantes aí para a rodada, meio-campistas também. O difícil é confiar em quem que vem do ataque. Se Canóbio tiver disponível, pode ser uma ótima opção aí por parte do Atlético Paranaense. Corinthians e Palmeiras no laranja, porque é um jogo aberto, é um clássico paulista. Palmeiras leva vantagem em cima do Corinthians já há alguns anos, né? Nos últimos 5 anos foram 3 derrotas, 4 empates, apenas 2 vitórias por parte do Corinthians. O Corinthians melhorou, precisa de um empate, mas o Palmeiras vai vir com tudo para cima do Corinthians.
mesmo jogando na arena. Eu acho que é um jogo bem complicado, mas por que laranja? Porque a gente não sabe aí o que pode acontecer. Eu espero que seja um empate, porque sou corintiano. Mas temos peças interessantes, como o Garro, Rafael Veiga, Yuri Alberto, o próprio Estevam, né? São jogadores que interessam muito aí para a rodada. Bahia e São Paulo, um jogo que se puder fugir é bom. Um jogo que você vai ter o Bahia, que tem feito algumas partidas razoáveis, outras ruins dentro de casa. São Paulo fora de casa também não faz grandes partidas, não vem vindo bem nas últimas rodadas, o goleiro tem falhado, tem tomado muitos gols. Mas assim, sempre tem jogadores, né? Principalmente Lucas Moura, é um cara interessante, o Caleri tem dado assistências, então pode ser opções aí diferenciadas para a rodada. Mas é um jogo perigoso, você não sabe que tem que vencer. Entre eles foram 3 vitórias de um lado, 3 vitórias do outro, 2 empates. É um jogo que tudo pode acontecer aí nessa rodada. Aí eles têm o Internacional e Criciúma. O Internacional tem um jogo agora contra o Flamengo, amanhã, e a gente não sabe, né, se vai ter Alan Patrick, terceiro cartão, tem jogadores aí que podem levar o terceiro cartão e tá fora desse jogo. Se não tomarem, o Internacional é o grande favorito para a rodada. Para mim, é a melhor chance de SG da rodada. Né? Nos jogos entre Criciúma e Internacional, o Internacional segurou o SG 70% das vezes nos últimos 10 anos. Foram 3 vitórias e um empate. Só sofreu gol em um jogo. Então, eu acho que o Internacional está forte, vem mostrando isso. Então, temos o Wesley, Borré, Patrick, Bernabé, o próprio Rocher, Vitão, são jogadores interessantíssimos para essa rodada. Aí, Botafogo e Vasco, um clássico carioca. O Botafogo não dá muita sorte com o Vasco aí nos últimos anos, né? Mesmo assim, teve 4 vitórias e 3 derrotas. Não tiveram empate aí nos últimos 5 anos. Mas o Botafogo conseguiu segurar o SG em 50% dos seus jogos. E realmente pode tentar conseguir de novo. Vai ter jogo? Não vai ter jogo pela Copa do Brasil. Pode vir com seu time, a gente só não sabe quem vem. Se Cuiabano vier, uma ótima peça. Luiz Henrique gosta de jogo grande, pode ser interessante. Yuri, Igor Jesus, outra peça interessante. No meio de campo fica difícil, porque a gente não sabe lá se o Gregory, se o Marlon Freitas, né, Eduardo, quem pode ser. A parte defensiva vai estar Adrielson e Alexander Barbosa. Mas eu acho que as duas melhores opções ainda são os laterais por parte do Botafogo. Se Cuiabano vier, é uma alternativa muito grande. É um jogo que eu vejo o Botafogo hoje numa vantagem, apesar do Vasco ter feito um ótimo jogo agora contra o Bahia. Mas você vê, vencendo 3-0, deixou quase o Bahia empatar o jogo. Então eu acho que é um jogo para vários gols aí. E o Botafogo, para mim, é o grande favorito aí para a rodada. Cruzeiro e Flamengo. Pus em laranja, não pelo problema do Cruzeiro, e sim porque o Flamengo tem jogo, né? Vai ter jogo agora contra o Internacional, vai ter jogo pela Copa do Brasil, pois tem o jogo de volta da Copa do Brasil e ele pode vir completamente misto. E se vier misto, a gente não sabe o que pode acontecer. O Flamengo fora de casa não é grande coisa. E os jogos entre eles, se fosse com o time do Flamengo completo, a vitória seria muito mais garantida por Flamengo. Mesmo assim, ainda vejo o Flamengo como favorito para a rodada. Vamos ver quem é que vem, por isso atenção nesse jogo. A mesma coisa Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, mesmo com time misto e reserva, é vantajoso. Temos outros jogadores interessantes aí também, porque se o Vargas vier, pode ser interessante. O próprio Igor Gomes pode ser interessante. O Rubens, muito interessante para a rodada. Então nós temos algumas peças interessantes. Se o Deivinho vier, pode ser, mas o Atlético também vai ter o jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia. Vai ter jogo no dia 3, vai ter jogo no dia 6. Então, com isso, depois vai ter jogo dia 11. Então,
é muito perigoso saber, a gente não vai ter escalação, tem que tomar muito cuidado com esse jogo aí. Vamos agora para o nosso timinho de tiro curto. Esse é um time inicial, que é claro, na live de sexta-feira a gente vai atualizar isso direitinho, na live de fechamento. Então tudo isso ainda tem muita coisa a acontecer. Mas em princípio ele está com Estevão, Wesley e Luiz Henrique, Alan Patrick, Veiga e Garro. A falar Veiga e Garro, é porque os dois são meio de campo, qualquer coisa pode acontecer, não pode ficar sem os dois, né? Aí não temos Bernabé, eu pus Esquivel, porque eu estou na dúvida aí se Cuiabano vem, se Cuiabano vier, claro que Cuiabano. Uh, Gostaria do Rubens, mas não vamos ter essa escalação, e entre Esquivel e Rubens, o Esquivel é certeza de jogar. Fechei os dois zagueiros do Botafogo, porque acho que existe uma possibilidade de SG por parte do Botafogo de pelo menos 40%. O John com certeza vai fazer defesas aí contra o Vasco. E o técnico do Internacional, porque eu acho que o time que tem maior condições de uma vitória bem grande aí na rodada. Aí vamos dar uma passadinha aqui para dar umas outras dicas para vocês de goleiros, né? Eu vejo Rocher como um goleiro interessante para a rodada, não gosto do o Everton, pode ser que leve gol, porque o Corinthians gosta de marcar gol no Palmeiras. Gustavo tá fora, Marcos Felipe tá fora, Walter John, outro goleiro interessante. João Ricardo pode ser interessante também por parte do Fortaleza. Cássio, se levar gol do Flamengo, não entrega muito. Rafael tem falhado muito. O Everson, se vier, se for titular, é um dos caras que também pode ser interessante para a rodada. E o próprio Mikael por parte do Atlético Paranaense. Laterais. Não temos grandes laterais também para a rodada, não, por enquanto, né? Laterais interessantes. Bernabé. Tá? O William não está entregando depois que o Diniz chegou. Bruno Pacheco, uma opção interessante. Quem mais aqui? Saravia, por parte do Atlético, se vier, é um interessante porque é por onde o Atlético Goianiense mais cede. O Esquivel, pela média que ele tem e pela chance do SG, é interessante. O Varela, por parte do Flamengo, eu também vejo interessante. Agora, melhor o Rubens, né, por parte do Atlético Mineiro. Aqui está Alex Telles. Para mim não é tão interessante. O Cuiabano melhor. Madison também pode ser uma opção interessante aí para a rodada. O Vitinho sim é uma posição bem interessante contra o Vasco, né? Se o Cuiabano não vier, quem quiser fazer uma aposta, é uma aposta bem boa aí. E é isso aí de laterais. Zagueiros. Esse está mais complicado, galera. Wagner Leonardo, contra o Atlético Paranaense. Pode ser uma aposta diferente aí, né? Ele tem marcado gols, né? Tem feito uma média de pontuação bem alta aí, ó, né? Tem uma média boa de pontuação, mas fora de casa é sempre perigoso. Eu não gosto do João Vitor contra o Botafogo e muito menos do Gustavo Gomes contra o Corinthians. Gabriel Xavier entrega uma média dentro de casa sempre bom, mas nas últimas rodadas não tem vindo bem. Vitão, sim, é uma aposta boa, porque a chance de SG por parte do Internacional é grande. A mesma coisa eu vejo do Alexander Barbosa. Kaique Rocha pode ser uma interessante aí para a rodada contra o Vitória, só que se leva gol, ele não entrega uma média boa, apesar que da última rodada entregou bem dentro de casa, mas é uma aposta legal, porque existe a chance de SG. Arboleda para essa rodada estaria fora. Adrielson, para quem quiser fechar uma dupla aí com Alexander Barbosa. Luan Cândido não tem entregue praticamente pontuação nenhuma, mas é um zagueiro interessante se jogar.
Brits contra o Juventude, sim, pode entregar uma pontuação boa, também é um zagueiro diferente. Nós estamos com poucos zagueiros, então essa rodada vai ser meio difícil para fazer alguma coisa diferencial. E a mesma coisa acontece com os meias, tá? Eu até pensei em 4-4-2, mas está meio complicado para meia essa rodada. Aí você tem o Ronald do Coelho, mas Garro para mim interessante. Alcaraz tem que saber se vem, pode jogar meio tempo, para não jogar. Arrascaeta por enquanto está suspenso, mas deve cumprir suspensão agora contra o jogo do Internacional. Hércules vem vindo muito bem no Fortaleza, uma opção bem interessante de meio de campo, diferente aí para a rodada. Tem feito gols, né? Tem entregue uma média bem interessante aí, ó, boa, né? Contra o Juventude, mas gosto do Hércules jogando em casa, fora de casa não vejo. Alan Patrick está com 2 cartões amarelos, mas contra o Criciúma, se vier, ótima opção. Matheus Pereira contra o Flamengo, eu tô fora. Rafael Veiga tem feito grandes partidas, não dá para deixar ele fora. Matheus Gonçalves a gente não sabe se vem, é um risco. Mateuzinho sempre entrega alguma pontuação, né? E contra o Atlético Paranaense, do jeito que o Atlético Paranaense vem, pode ser uma opção diferente aí para a rodada. O Nicão é uma opção muito boa, né? Tem feito grandes jogos aí e dentro de casa costuma jogar bem. Contra o Vitória é um homem gol, pode ser muito bom para a rodada aí. Nessa rodada o Nicão é uma aposta bem interessante. Everton Ribeiro fora, Felipe Coutinho a gente nunca sabe. Daqui para baixo tá meio complicado. Luca Moura, assim, né? Pode jogar bem? Pode não jogar. Tem entregue uma média boa. Então também é uma opção. Para quem quiser ir no 4-4-2, eu já deixei algumas opções interessantes aí. Tá? Daqui para baixo a gente não tem muita coisa de meia, né? Eu não vi aqui o Igor. O Igor Gomes poderia ser interessante, mas eu não vi ele aqui. O Igor Gomes do Atlético, se ele vier, é interessante. Atacantes, já temos algumas opções para quem gosta do Borré, Estevam. Eu acho que o Yuri Alberto melhor que Depay. O Alejandro, uma aposta. Igor Jesus, uma ótima opção. O Wesley, para mim, sempre entrega uma média muito boa. Vargas, por parte do Atlético, contra o Atlético Goianiense, é uma ótima chance de gol aí. Caleri tem já entregue uma média razoável nas últimas partidas. Então nós temos vários atacantes. Não dá para ir no 4-4-2, né? Dá para ir no 3-4-3, mas também não temos zagueiro. E essa rodada é uma rodada boa para lateral. Então fica difícil de fugir disso daí. Bolazier tá fora, acho que daqui para baixo não tem mais ninguém. Vitinho, o resto aqui seria toda aposta. O Marinho por parte do Fortaleza é interessante aí contra o Juventude, como Eduardo Sacha contra o Cuiabá, também é interessante. Mikael contra o Cruzeiro pode entregar alguma coisa também. Nós temos vários atacantes, o que não temos é muitos zagueiros, então fica muito difícil de ir no 4 hoje e abrir mão desses atacantes. Bom, então é isso aí, galera, que vocês tenham apanhado bem as dicas. Não esquece, hoje tem live no canal do Cartolaço, né? A gente vai fazer uma live de desafio lá e análise dos jogos. Me acompanha lá. Amanhã, live no canal às 8 horas com o Gaúcho da Mitada. Vamos falar sobre a rodada e vamos também escalar um time da live aí para vocês. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Na Cartolástica Brasil, aqui cê vai me dar. Com MC Mela, chicas, vão bombar a escala.